Ouça agora uma palavra de fé e ousadia para o seu coração, com o reverendo Roberto Barnabé. Fique de pé, meu irmão. Vamos ler a palavra do Eterno. Coisa maravilhosa é a gente ler a palavra do Eterno. Porque Deus fala conosco quando nós lemos a sua palavra. E como é abençoador, irmãos. A nossa vida realmente é guardada pela palavra de Deus. Amém? A palavra do Eterno que é maravilhosa. Eu vou fazer a leitura dos versículos ímpares de Isaías 53. E vocês farão a leitura dos versículos de número pares. Esse texto é um texto profético, é um texto que fala da preocupação de Deus em fazer Jesus como sacrifício vivo. Eu e você estávamos aqui na história desse texto. Hoje eu estava meditando nessa palavra e falei com o Eterno: Senhor, muito obrigado por ter me alcançado. Eu agradeço ao Senhor por ter recebido a graça da salvação, porque nenhuma outra coisa pode ser mais maravilhosa do que a certeza da nossa salvação, irmãos. E nesse dia, quando esse profeta falou aqui, estava escrevendo a nossa história. Amém? Olha o que diz: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens desconfiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. E puseram na sua sepultura com os ímpios e com os ricos, na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. O trabalho da sua alma ele verá, e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo justo justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos. A tua palavra já é abençoada. E nessa hora pedimos que os nossos ouvidos, as nossas mentes, os nossos corações estejam prontos para receber a porção da tua digníssima palavra, em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar. Esse texto de Isaías revela um dos maiores acontecimentos numa previsão messiânica, porque se era para ser profetizado como alguém chegaria a uma visão de que seria um servo que morreria no lugar do injusto, do pecador. Porquanto a lei do sacrifício oficiava um animal, mas a mente do ser humano recebe a revelação de Deus. Amém? Irmãos, o único ser capaz de receber a revelação de Deus somos nós. De toda a criação de Deus, de tudo mais especial que existe nessa vida, nos micro-organismos e até nos macros astros, na lei física, em toda a plenitude e beleza da natureza, tudo isso é magnífico, mas não existe nada mais magnífico do que o ser humano. O ser humano foi considerado por Deus a coroa da criação. E Deus se revela, uma revelação diretiva com a natureza, com o mundo cósmico, mas Deus se revela para o ser humano.
E a mensagem que Isaías dá é uma mensagem que abre a porta para a linha do tempo. Como Isaías poderia profetizar algo que estava completamente fora do seu costume, da sua prática religiosa? Como ele profetizaria algo que estava fora da sua convivência? Somente a revelação divina. E nessa revelação divina, Isaías vê um servo humilde, um servo sofredor. Isaías começa a dizer: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem foi revelado as obras do Senhor? Isaías teve uma revelação de todo o ministério do Messias, Jesus, e ele viu o desprezo, ele viu toda a apatia ao chamamento para a salvação. Mas mesmo assim, sendo desprezado, sendo humilhado, a Bíblia diz que ele pegou o caminho para ser um agente da salvação. Jesus ainda continua sendo desprezado. O versículo 3 fala a respeito disso. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e com um de quem os homens se escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Ainda continua sendo desprezado. Nas rodas de conversa, quando as famílias se reúnem, quando as pessoas fazem qualquer tipo de programação, Jesus sempre é esquecido. A sua obra sempre é desprezada. O ser humano, ele vive numa conformidade de vida natural tão grande que esquece desse que é o autor da vida, o autor da salvação. E a Bíblia fala dos seus passos, que ele levou verdadeiramente as nossas dores. Você pode entender isso? As dores que você vai sentir daqui a alguns anos, Ângelo, Wilson, Mateus. As dores, aflições, sofrimento que vocês sofrerão daqui a algum tempo, que por certo todos nós sempre passamos, Cristo já levou por você. Ele não só levou agora do presente, como já levou também do passado, de gerações, de pessoas que estavam debaixo de desgraça, de maldição, que foram socorridos pela lei do sacrifício, da obrigação, do esforço humano, porque a lei, ela era aplicada, mas ela não resolvia com quanto Cristo seria a conclusão de todas as atitudes de sacrifício do passado, quanto do presente, quanto do futuro. As pessoas ainda falam assim: mas eu estou preocupado. Por isso que o crente diz: eu não me preocupo com o amanhã, porque Cristo, ele pagou o preço pelo que ainda vai acontecer na minha vida. Não há nada na vida do justo, na vida daquele que serve a Deus, na vida daquele que tem o temor do Senhor. Não há nada na vida daquele que guarda a palavra do Senhor no coração, que vive piamente, seguindo os seus caminhos. Não há nada que não seja da vontade de Deus. Conversava esses dias com uma pessoa que ela tinha um espírito crítico muito grande. Ela achava que tudo que ela fazia, ela estava em pecado. E eu perguntei para ela: primeiro, quando você quer saber a respeito disso, você tem que primeiro definir o conceito de pecado. O que é pecado? Eu perguntei para ela. Ela: pecado é pecado. E as pessoas não têm ideia do que Cristo fez. Isso é diminuir o sacrifício, a potencialidade da expiação que Cristo fez por nós. João diz: olha, se não pecarmos, somos mentirosos. Mas se pecarmos, nós temos um justo advogado. Epístola de João, capítulo 2. Uma coisa é você ter a tendência
ter desejo, ter paixões. É que o apóstolo Paulo fala a respeito disso, que essas paixões têm que ser mortizadas pelo poder da cruz de Cristo. A tendência que você tem para o pecado, a força que você tem para o erro, quando você recebe a salvação, essas coisas não têm mais poder sobre a sua vida. Você ainda está debaixo do plano da redenção. Você pode errar, é claro que você pode errar. A coisa que a Bíblia nos ensina é que o poder do pecado, ele não mais opera em você. Agora, estamos ainda presos a esse corpo. As nossas mentes ainda não foram totalmente santificadas. Mas um dia a Bíblia diz, havemos de ser como Ele é. Aquilo que semeia em corpo, aqui, corruptível, apresenta-se diante do Eterno como um corpo incorruptível. Paulo fala de que ainda somos permeáveis por sentimentos, por desejos, por atitude facciosa, por ambição, por ódio. Somos ainda permeáveis por qualquer circunstâncias que tramitam no mundo dos seres naturais, daqueles que vivem essa vida. Mas, irmãos, é isso que a Bíblia diz. Ele levou sobre si, Ele levou as nossas dores, as nossas enfermidades. Ele foi ferido por nossa causa, moído por nossas iniquidades. Ele foi chagado. Por isso que o texto diz que olhamos nós para Ele, nenhuma beleza havia que nos agradássemos. E não havia mesmo. Quem viu Jesus na cruz, viu um Deus despojado de beleza. Uma das maiores dificuldades para os judeus é justamente essa. Porque eles esperavam um rei poderoso, portentoso, porquanto Jesus veio com a regência de humildade, de simplicidade e, como diz Isaías, de servo. Ele levou como servo, obediente, as nossas dores. Agora, irmãos, nós estamos debaixo de um maior sacerdócio. Nós somos ovelhas, não ovelhas controladas pelas paixões desse mundo. Nós somos ovelhas que temos um pastor, amém? A Bíblia diz um só pastor e um só rebanho. Nós somos ovelhas desse pastor. E ele nos conquistou através dos seus sofrimentos, pela sua humildade, pela sua simplicidade. Ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. E isso é muito mais do que religião. É você viver um Cristo conclusivo, um Cristo exato, um Cristo na medida certa, um rei que veio para reinar em nossas vidas, que não nos deixará faltar nada. A Bíblia diz no versículo 11 do capítulo de Isaías 53, o trabalho da sua mão, o trabalho da sua alma, ele verá e ficará satisfeito. E com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Amém? Você pode aplaudir ao Eterno? A sua obra foi completa, não nos falta nada. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Nele estamos. Vivemos pela fé. E a fé é subjetiva. A fé não é nada concreto, não é nada filosófico, não é nada epistemológico. Você tem que buscar, pesquisar e vir com questões científicas para comprovar a existência da obra e da operação de Deus. Não, você crer. A fé é você crer. É o que está lá em Hebreus capítulo 11. E fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, fatos e convicção de coisas que se esperam.
nós temos a convicção, isso ninguém pode roubar, e nós esperamos que aconteçam, porque a fé é sim, ela não precisa ver para acreditar, ela acredita em Deus, acredita e pronto, é o suficiente. A nossa fé está nesse Deus, nesse Cristo que morreu, nesse Cristo que se entregou. E a palavra fala a respeito disso, que ele veio para ajuntar. O versículo 6 do capítulo 53 diz: todos nós andávamos desgarrados, como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. Todos nós estávamos desgarrados, mas ele nos ajuntou junto ao pastoreio celestial. E agora, debaixo da sua regência, ele vê essa obra se realizando. E essa é a grande vitória do Evangelho, ver a multiplicação de vidas. O Evangelho transformador. O Evangelho que pega o sujeito, que pega a mulher e o homem e dá esperança. O Evangelho que entra na alma e a pessoa sai do mundo do medo, do pânico e se sente seguro, se sente tremendamente confiante. Isso é o poder do Evangelho, que nos tira dessa esfera do aqui e agora, mas também nos dá força para vencer os problemas que passamos no momento presente. Quando abrimos a Bíblia, irmãos, somos fartos de mensagens, de palavras que nos dá confiança a respeito da nossa segurança. Por que o crente tem confiança? Por que o crente tem esperança? Porque ele crê na Escritura. Porque ele confia na palavra que é revelada ao seu coração. Isaías, ele fala de algo a respeito de mim e de você, porque o Senhor nos alcançou. E o texto termina assim: pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá a ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado como transgressor. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. A nossa esperança está justamente no Evangelho, que fala da expiação. A expiação é substituição. Quando vocês pensam no sacrifício da lei, que alguém quando pecava, quando errava, levava um animal. E aquele animal estava sendo expiação no lugar do ofertante. E quando a pessoa ofertava aquilo ao sacerdote, e que ele imolava o animal, e ali a pessoa passava o seu pecado para aquele animal estava levando o seu pecado. Mas aquilo acontecia todo ano, aquilo acontecia todo momento, todo mês, toda hora, porque nenhum animal poderia pagar o pecado do ser humano e aplacar a ira de Deus contra o mal. Então, Cristo se tornou ovelha obediente, como Cordeiro de Deus. Por que o nosso sacrifício é eterno? Por que a nossa salvação é eterna? Por que nós podemos dizer, eu tenho salvação eterna e o sacrifício que Jesus fez foi eterno? Vou te explicar. Um animal que morria no lugar do ofertante era um animal eterno? Não. Eterno só aquele que vem da eternidade, aquele que tem a eternidade. Quando Cristo fez o sacrifício em nosso lugar, aquele sacrifício foi eterno porque Ele é eterno. Por isso que ninguém pode roubar a tua salvação. Por isso que ninguém pode dizer que você não tem a salvação eterna. Se a tua fé está nele, se o teu coração está nele, a obra que ele fez por você, ele fez essa obra eterna. Ninguém pode dizer que não. Você não pode ficar uma hora achando que está salvo e a outra hora não está salvo. Você tem que ter um conceito a respeito de Deus, de como Ele é e do que você é para Ele.
E se por acaso pecarmos, a Bíblia diz, nós podemos pedir a Deus que nos perdoe. Jesus continua perdoando, amém, irmãos? Ele continua sendo o Senhor do perdão, Ele continua sendo Deus da salvação, e não há ser humano, por mais encalacrado que seja no pecado, com mais envolvido no erro, lambrecado na lama do mal, que Ele não conceda a sua graça, é salvadora, é perdoadora, Ele transforma, cura, liberta e batiza com o poder do Espírito Santo. Ele entregou a sua alma, mas Ele viu as obras da sua mão, e essa obra das suas mãos que Ele viu, foi eu e foi você, foram gerações e gerações de vida sendo agora regeneradas. Por isso que não existe pecado que possa impedir a obra de Deus. Uma coisa é a consequência do pecado, a outra coisa é o ato justificador. O ato justificador divino, ninguém pode impedir, porque isso não tramita no mundo dos sentimentos humanos, isso opera na lei da justiça do Espírito Santo. Quando a gente diz, se você crê no teu coração, e o teu coração confessa que ele precisa do eterno, e nessa hora você se arrepende dos seus pecados, irmãos, essa operação é o ato da justiça espiritual. Porque só Deus pode entender o que passa com o ser humano. E a sua obra é verdadeira para quebrar, para anular e desfazer todo impedimento. E é na mente. Pastor, mas eu errei muito. Pastor, mas eu fiz muita coisa que foram feitas e não agradou a Deus. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus! Aleluia! Se fôssemos condenados por tudo que fazemos, irmãos, com certeza esse mundo seria exterminado na hora. Porque não há um justo sequer aqui na terra, com justificação capaz de ser salvo por si próprio. Nós somos salvos pela graça de Deus. É a bondade de Deus. E eu consigo ver o rosto de Cristo. Eu consigo ver o rosto de Cristo. Naquele momento que Ele estava na cruz. Eu consigo ver o rosto de Cristo. Imagine como Jesus estava, com seu rosto inchado, todo deformado. Jesus havia sofrido muitas bofetadas, socos, paulada. Por isso que o texto diz, olhamos nós para Ele, não víamos um Deus, não víamos um rei, nada que tivesse nele que nos agradássemos, mas Ele foi moído e oprimido pelo castigo de nós todos. E a Bíblia diz, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Sabe quando você tem fé em Jesus Cristo? Você não tem fé em igreja. Quando você tem fé em Jesus Cristo, você não tem fé em amuletos. Quando você tem fé em Jesus Cristo, você não tem fé em movimentos. Você tem a certeza da obra que operou na tua alma, porque não é o que está fora de mim, é o que está aqui dentro, que o mundo não pode roubar, que o mundo não pode tirar. É isso que está aqui. Esses dias os irmãos estavam perguntando, Révio, o chip está chegando. Irmão, já chegou há muito tempo, o teu cartão de chip. O cartão de chip, cara. O teu telefone funciona por causa do chip. Tudo é chip. Révio, mas e aí? Glória a Deus, cara. Tem que se cumprir a palavra. O problema todo é que o chip não está aqui dentro, não está aqui. Chegará um momento,
O anticristo vai fazer com que as pessoas adorem o chip. Amam o chip. Mas a igreja não estará mais aqui. O problema do chip, irmão, está todo mundo chipado aqui dentro. Todo mundo chipado. O problema é que o chip não pode tirar aquilo que está aqui dentro. A graça, o poder, a revelação que me alcançou. Essa ninguém pode tirar da minha vida, da sua vida. Ele fez um sacrifício eterno. Ele levou a iniquidade de nós todos. Ele foi ferido por causa das nossas enfermidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre os seus ombros. E pelas suas feridas nós fomos curados. Amém. Você pode aplaudir ao Eterno. Aleluia.